Olá, pessoinhas! Como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Corações Doramas com a Thay, o negócio da risada reflete um pouco sobre cada filme dorama. E hoje, quero falar aqui com vocês, da continuação do dorama Se Desejo Matasse. Gente do céu! Desde aqueles últimos 4 episódios, só descemos ladeira abaixo, Já tava ruim, o negócio piorou de um nível que, sinceramente... Mas aqui, no 5º episódio, a gente começa com a história da Nari, A gente entende por que ela teve aquela reação, em determinado momento, como que ela tinha feito o desejo, porque quando chega lá, na casa da CA, que ela pega o telefone do Gonu, a gente vê que ela também está com o cronômetro, só que a gente não sabia quando ela tinha desejado, o que ela tinha desejado a gente descobre no final do 4º episódio, mas como tinha acontecido e tal, assim, mostra o vídeo dela lá na festa, mas não fala quem é a outra pessoa que ela desejou que morresse. E ao tanto que no outro vídeo eu achei que era a CA que ela tinha desejado que morresse, junto com o Hyun-woo. E por isso que ela ainda não tinha morrido, porque o desejo dela ainda não tinha sido concedido. Só que aqui, dentro dessa história, dela, a gente entende, a gente descobre que quando a pessoa faz um desejo e aquele desejo é realizado, o cronômetro daquela pessoa para de contar e o da outra começa a contar. Então, o do Gonu parou assim que a CA fez um desejo, que foi, para poder o Gonu voltar ao normal e tal. E o dela parou assim que o Gonu fez o desejo. Assim que o Gonu fez o desejo, que o desejo do Gonu foi atendido, foi realizado, que o cronômetro dele começou a contar, o cronômetro dela parou, da Nari. E assim por diante, O do Hyun-woo chegou até o final e ele se matou porque esse foi o desejo da Nari. Só que a outra pessoa que ela desejou que morresse foi, acho que o nome dele era Dong Jae, que era o amigo dela, que estava na festa com ela, que inclusive ele era colega, da Siwon e da Haeyeon, alguma coisa assim o nome da menina, que eu esqueci agora. A Siwon, ela é a filha da Xamã, que eles estavam atrás, que eles tinham até confundido, eles achavam que a outra que era a filha da Xamã, mas não era, era a Siwon, que era a filha da Xamã, Só que ela não gostava muito. Então a gente também vê aqui nesse episódio 5 que a Nari, quando ela pega o celular do Gonu, o que acontece? Ela começa a receber mensagens falando que ela descobriu como parar o cronômetro, mas não é pra contar pra Nari, porque não tem como salvar os 3. Eu olhei pra ela e falei, criança, deixa eu te dizer aqui, sinto lhe informar, mas isso aqui é falso, tá? Isso aqui não é a Nari falando com ele, não, porque a Nari nem com o celular ela tá, Ela nem pode estar mexendo no celular, porque a irmã do Rajun falou que não era pra ela mexer no celular dela. E como é que ela tá mandando essa mensagem, Via casca de pau? Só pode que ela tá mandando essa mensagem via telecinese, pela mente. Ô, minha filha. Mas ela também não sabia disso, coitada. E eu comecei meio que sentir dó dela, porque no outro vídeo, meio que, eu falei meio monte de coisa dela. E é que eu comecei a sentir meio que pena dela, porque eu entendi que ela só tinha feito o desejo, porque ela não acreditava naquilo. Eu não acho que ela se sentia mal pelo Hyun-wook, não, tá? Eu acho que ela se sentiu mal pelo amigo dela, que acabou morrendo junto com isso, Porque ela acabou desejando que ele morresse também. Então, acho que ela se sentiu mais mal por aquele amigo lá do que pelo Hyun-wook, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Aí, beleza. E aqui eu entendi que quando ela chegou lá na sala do Gonu, que ela falou aquilo pro Gonu, da Nari, da CA não tá ali, porque nisso e aquilo, foi por conta das mensagens que ela tinha recebido. Porque ela tava fazendo as contas e de repente chegou a mensagem no celular do Gonu falando aquilo. E como eu falei, ela não sabia que a CA não tava com o celular, ela não sabia que aquilo não era real, Eu falar a verdade,
também acreditaria se fosse ela, então por isso que eu fiquei assim, meio assim, né, mal de ter falado tanta coisa dela aqui no episódio passado, né, estaria mal da bichinha e tal. Então eu entendi o porquê que ela ainda estava viva, né, porque o cronômetro dela tinha parado assim que o cronômetro do Gonu começou a contar. A gente vê que lá na casa da CA, ela também viu a mesma coisa que o Gonu viu, a mesma menina, e ali, né, quando o Gonu chega lá no negócio, né, para poder procurar o celular dele, ele acaba, né, acho que pedindo para eles meio que tirar aquele número, ele descarta aquele número e tal. E aí ele chama a Nari para ir para a escola com ele, porque ele quer ver uma coisa, porque já que ela também, ele queria confirmar se ela tinha visto a menina, e também ele falou, né, que a menina que tinha aparecido estava com um corte no rosto. E ele queria ver o histórico, né, lá da enfermaria e tal. Aí beleza, chegou lá, ele foi e eles entraram, caçaram, né, o que estavam caçando lá e acharam. Tava lá, Wang Xiuwan, que era o nome da filha da xamã. Porque ela morreu lá na escola, né, a outra não. Aí beleza. E até aí tava tudo muito confuso pra mim, eu não tava conseguindo entender muita coisa, né, porque na minha cabeça foi como eu pensei, já que uma estava mostrando para CA onde encontrar certas coisas, talvez uma tá presa pela outra, né, por conta da outra. Eu pensei assim, eu comecei a pensar assim, mas ainda estava muito confuso, porque eu não sabia da história das meninas, o que tinha acontecido, se elas eram inimigas, o que tinha acontecido entre elas para tá acontecendo tudo isso, né? Então tava muito confuso ainda tudo na minha cabeça. E eu só tava bolando teorias que nem o povo lá. Aí ele encontra a menina, né, que nem eu falei, e ali logo a Nari, ela reage. Você achou, mas como ela sabe que ele achou, né? E ele olhou assim pra ela, assim, e ele arrancou ligeiro a folha, assim, e falou, então você viu mesmo, né? Você também viu? Eu sabia, eu olhei, não deu pra perceber quando assisti o seu vídeo pela primeira vez, mas da segunda vez eu percebi que você tava olhando muito o celular pro nada, como se quisesse mostrar alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Aí ela pegou e do nada, né, ela pegou a tesoura, mandou ele ficar longe, que não sei o quê, e falou, ai, vocês assim, 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 né, de combinando, de não falar comigo, a Nari sabe, que não sei o quê, a Nari e o Rajun. E eu olhei pra ela e falei, amiga, oh meu Deus, peraí, calma. Aí ela foi e mostrou o celular pro Gonu. O Gonu virou pra ela e falou que não tinha como eles estarem recebendo aquelas mensagens ali, porque ele tinha desativado o número. Ele tinha ido lá no negócio do celular e tinha mandado desativar o número. Então não tinha mais como alguém entrar em contato com aquele número dele nunca mais. Uau! Ela ficou parada olhando assim, eu te falei que tudo isso não passava de mentira, né? Eu falei que isso não era real e você não acreditou em mim, né? Sabe que você não consegue me escutar, mas, gente, né? Você tava lá no banheiro, assim que você fez o seu desejo começou a ser realizado, né? Que o Jong se matou. Aí, do nada, começou a falar meio monte de coisa. Tu saiu, chegou lá, não tinha ninguém. Tu achou que era o quê? O povo ia sair correndo? Ah, amiga, né? Tu tava vendo coisa, escutando coisa, na verdade, e aqui é a mesma coisa. Entendeu? Aí ela ficou meio assim, só que aí naquele momento, né, que o Gonu tava conversando com ela, tentando convencer ela, a linhazinha que entrou nela, começou, possuiu ela, né, a menina possuiu ela, meio que possuiu ela, e ali ela furou o Gonu, falei, pronto, o povo pra sofrer esse aqui, né, o homem foi possuído logo no começo, tentou matar os amigos, tentou se matar, aí agora tá aqui, né? Vai tentar salvar o resto. Quase morre de novo. Quando é que você vai parar de tentar, né? Se suicidar aqui no começo de conversa? Porque, tipo assim, né? Isso aqui a mulher tá com a tesoura apontada pra tu. Tu vai. Ai, meu Deus do céu. Ela saiu lá correndo, não sei o quê. E aí, quando ela saiu pela porta, quando ele tentou, né, ir atrás dela, a porta não abria mais, pensar que não, esse homem cai pra trás. Eu falei, eita, já achei que tá vendo alguma coisa. E eu comecei a ficar assim, falei, não, ele tá vendo, ele tá vendo, ele tá vendo. Eu não quero ver, não. Quem tá vendo é tu, né? Eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. Mas eu tinha que ver, né? Eu tinha que ver do que acho que ele tava vendo.
e era menino, né? Ele não sabia quem era, qual das duas era, eu também não sabia qual das duas era, e tava lá a menina lá. E aí eu olhei, pronto, falei, agora lascou. E esse homem saiu correndo. Quando ele chegou lá na porta de cima, a menina já tava lá. Falei, amigo do céu, ela é um fantasma, boy. Tu acha que tu vai correr pra onde essa menina não vai chegar lá primeiro que tu? Oh, meu Deus do céu, tem gente que é muito burro, viu? É muito. Eu sei, é um medo, eu entendo, eu faria a mesma coisa. Eu não vou mentir pra você não que eu não faria, eu faria a mesma coisa, eu também correria. Mas, né, é um fantasma, ela chega lá rapidinho. Aí ela suspende ele, né? E ali ele começa com a unha negociar o próprio pescoço. Eu falei, não quero ver isso não, o Bruno vai morrer, o Bruno vai morrer. E nisso, né, o cunhado que tava lá fora, ele negociou a presença na bússola e ali ele ia pro ginásio onde tava o Rajun e a CA, porque ele só achava que tinha os dois ali. Até que ele escutou, né, o Gonu chamando pela Nari e ele correu pra lá. Quando ele chegou lá, ele lançou a faca. Foi quando o Gonu conseguiu se soltar, né? E ali ele ficou ali no chão. Falei, graças a Deus, tá vivo. Oh, meu Deus, abençoado seja você que chegou na hora, meu amigo. Você é de Deus. Você é um homem abençoado. Aí, na hora que ele foi pra virar, né, veio um vidro e furou o olho dele. E dali ele passou a ver também, sabe? Ele começou a ver os fantasmas também, ele começou a ver as presenças também que estavam ali naquele local. E ali ele viu a menina, né? Ali eles partiram pro ginásio, né? Que era onde estava o Rajun e a CA. E chegou lá, a Nari ainda estava possuída e pegou uma barra de ferro e tentou bater na CA. O Rajun não deixou, botou o braço na frente. E ali a CA começou a conversar com ela, que não sei o que, que não sei o que. E ali o negócio foi, ela tava, né, meio assim, só que aí o negócio começou, né, praticamente entortar ela toda lá. Aí o menino viu e tal, na hora que ele lançou a faca, o bicho saiu carregando a nariz. Eu falei, Deus Pai, tá amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tava assistindo, né, eu tava com os olhos abertos, mas eu queria estar assim, tá? Eu só queria estar escutando o que o povo tava falando, apesar que eles não tinham falado nada nesse momento, mas sinceramente, olha esse bicho arrastando essa menina assim. Falei, pronto. Aí o povo, você tem que ir, onde é que é o hospital mais próximo? O cunhado, ele quebrou o braço, eu tenho que levar ele lá, não sei o que. Eu falei, vocês vão deixar a Nari lá com o bicho. Gente, pelo amor de Deus, vai matar a menina agora morreu, pronto, morreu a Nari, finada Nari, tchau, e não existe mais, né? Tadinha, eu tava com pena dela agora. Nem tanto assim, né? Só um pouquinho, mas tava. Eu entendi o lado dela agora, né? E aqui vocês vão embora e deixam a menina aí. Apesar que eles nem sabiam onde é que tava ela, mas também, né? Aí beleza, eles foram pro hospital e tal. Aí depois eles foram atrás, né, do celular, eles conseguiram a localização e foram atrás. Quando chegou lá começou meio mundo de coisa estranha acontecer. Só que antes disso, né, a gente tem o episódio 6 que explica a história da outra menina com a Shiwan. E ali a gente descobre que elas eram amigas, sabe? Elas eram amigas. Só que a mãe da Shiwan, ela era xamã, como a gente já sabe. E o que acontece? As pessoas falam que ela matou o próprio marido. Só que não é assim que funcionava, né? E a Shiwan não gostava da mãe e tal, não sei o que. Ela vivia, sabe, com raiva da mãe, não queria estar com a mãe, não sei o que. E ali, né, já a outra não. A outra ia lá atrás dela na casa da mãe e ali a mãe dela, né, ela respeitava a mãe da outra e tal, não falava nada, mesmo se ela fosse casada, não gostava e tal, não falava nada. E cá na escola, para eles achavam que a filha da xamã não era a Shiwan, era outra. Aí o que aconteceu? No meio desse termo todo, né, desse vai e vem aí dessas meninas, essa história dessas meninas, a Shiwan vai lá na casa da mãe e acaba destruindo o altar que a mãe tinha. Joga tudo no chão, e joga pra cá e não sei o que pra lá. Quebra tudo. Menino, naquele dia era pra Shiwan ter morrido. E olha, sinceramente, depois eu desejei que ela tivesse morrido naquele dia. Desculpa. Mas sinceramente,
sabe? A mãe dela começou a fazer um ritual lá, né, para poder manter a filha viva e tal, e deu certo. Depois a outra foi lá, né, atrás da Shione e tal, porque ela tinha mandado mensagem e a Shione falou que ia dormir em casa, então no outro dia ela passou lá, né, pra ir pra escola com a Shione. Quando ela chegou lá, ela viu a mãe enterrando o uniforme da Shione, ela pegou e correu. Aí a mãe da Shione foi atrás dela e pegou e entregou um amuleto pra ela, falando que era pra ela colocar, dar um jeito de colocar na bolsa da Shione em algum lugar pra poder proteger ela, que ela não tinha conseguido salvar o marido, mas que ela ia pelo menos tentar salvar a filha dela, sabe? Aí beleza. Ela tá tentando ajudar a xamã, a menina, só que no final a xamã mandou ela embora. Aí lá foi ela embora, foi pra escola. Chegou lá, ela tentou conversar com a Shiwane, só que a outra ela sabia que a Shiwane não gostava, então ela não falou nada. Aí quando foi depois, né, no intervalo, ela foi tentar botar o amuleto dentro da bolsa ou do casaco da Shiwane e tal. Menina, pensar que não, essa outra amiga da Shiwane chegou junto com a Shiwane. E ali, agora, na hora que a Shiwane partiu, que ela olhou dentro do bolso, que ela viu aquele amuleto. Ah, não ficou boa, não. A menina começou a rasgar as coisas, rasgou o amuleto, jogou, deu um tapa na cara da outra. E eu falei, ô, miserável. A menina só tá tentando te ajudar, velho. Tu quase morreu ontem. Oi, não pode, não se brinca com essas coisas, é sério. Você não acredita? Tá bom, problema seu. Mas respeita os outros, né? Respeita sua mãe, inclusive, acima de tudo, porque ela é sua mãe, né? E depois disso, a religião dela, beleza, você não gosta, o problema é seu. Ah, mas eu sofro bullying na escola, o povo fala que ela matou meu pai, não sei o quê. Você sabe se foi isso que aconteceu? As pessoas gostam de falar e gostam de questionar coisas que elas não sabem, porque é muito mais legal para elas fazerem isso. Você não sabe o que de acha que aconteceu, então para de colocar coisa onde não tem, sabe? Aí você vai lá, faz praticamente a mesma coisa que o seu pai, aí para poder salvar a sua vida, a sua mãe dá a vida dela para poder salvar a sua, né? E você retribui como? Fazendo isso aí. Ó, parabéns pra você. Aí, olha, sinceramente. Aí chegou lá, né? Ela tá ouvindo o pessoal comentando e tal e tal. E ela já tava criando esse aplicativo do Kirigô, junto com os outros, né? Que trabalhavam na programação. E a menina, ela tinha feito praticamente sido a primeira pessoa a fazer o primeiro pedido a pedido da Shiwane, né, e tal. E a Shiwane também meio que tinha feito o pedido que era que a mãe dela morresse e tal. Eu falei, meu Deus do céu, é uma pior que a outra. Aqui a primeira, a outra desejou que o amigo morresse, né, os dois amigos morressem. Os dois foram lá e morreu. Aqui a outra vem lá e me pede pra mãe morrer. É brincadeira as coisas dessas? Não, amiga, tu é pior do que a de lá. Eu achava que a de lá era ruim, mas tu é ruim em dobro, né? Ruim em dobro. Ah, Maria, se vocês duas fossem amigas e vivessem no mesmo tempo, não tinha quem pudesse com vocês duas, não. Aí ela chegou, né, e a menina fez o pedido que era que o Gente, acho que o nome dele era esse, se apaixonasse por ela. Beleza, ela gravou esse vídeo. Quem tinha esse vídeo guardado? A diacho da Shiwane. Aí ela achou, né, que tava pouco, pegou e pediu ajuda do Gente. Pra quê? Pra humilhar a pobre da menina. Foi lá e jogou o vídeo da menina pro público todo ver, mandou, compartilhou, enviou esse vídeo pra todo mundo. E o Gente foi lá e começou a falar coisa com a menina, começou a humilhar a menina, bateu na menina. E eu só olhando e falei, gente, é sério isso? É sério toda essa palhaçada? Porque, sinceramente, eu vou falar a verdade, essa menina aqui foi a única que nunca falou mal de você, foi a única que conheceu sua mãe, que sabia da sua mãe, que gostava de você do jeito que você era, sabe, que acompanhava você apesar de tudo que você tinha passado. Aí você vai lá e troca ela pelos seus amigos fofoqueiros aqui que estavam falando mal de você no instante. É sério isso mesmo? Primeiro, que ela nem falou pra ninguém que sua mãe era xamã, tá? Ela nem falou pra ninguém, ela ia conversar com você, só que por conta da outra amiga que tava junto, ela não conversou. A sua mãe, antes de morrer, que pediu pra ela botar esse amuleto lá na sua roupa para poder te proteger do que você tinha feito, do que você mesmo tinha criado. Aí agora, né, você chega de lá pra cá e faz toda essa humilhação, faz a menina passar toda essa humilhação. Caramba, velho, você não é ruim não, você
É além do ruim. Além do ruim. Crê em Deus Pai. E ali, né, ela vai lá, a Shion tá na escola, né? E ali a outra vai até o esconderijo, que era onde ela e a Shion ficavam, muitas vezes a Shion morava lá praticamente, né? A cena do começo se passa ali, aquela cena que entra a abertura, né? Que a menina faz o desejo lá e simplesmente, né? Corta o próprio pescoço e voa. Porque a mãe da Shion tinha ensinado para ela, tinha dado um bonequinho para ela, que ela tinha gostado e tal, e falou que ela precisava de um objeto da pessoa, se ela quisesse controlar a pessoa, um nome, uma unha, um fio de cabelo e tal, e colocasse, amarrasse no bonequinho, né, fizesse o rosto, e ali ela precisava de sangue fresco. Ela falou que se caso ela quisesse controlar um braço, ela precisava de uma galinha, se ela quisesse, né, controlar o outro braço, ela ia precisar, né, de um porco e tal. E ela foi explicando desse jeito. E ela falou que ali a maioria o que contava era a intenção, o que tinha no seu coração. Era o que fazia aquilo realmente, né, acontecer. Eu falei, pronto. Então foi isso, né? O que aconteceu? Ela estava magoada, triste com tudo aquilo que estava acontecendo, né, que a amiga estava fazendo ela passar, e ela foi lá e acabou fazendo esse negócio e criou uma maldição. Foi isso que aconteceu, só pode. Aí, beleza, né? Mostra essa cena de novo e ali mostra a cena do Gente e da Shiwon, né? Fazendo a mesma coisa. Só que na da Shiwon acontece uma coisa muito assim, porque na cena da menina a gente vê que ela corta só o próprio pescoço, né? E lá o Gonu, ele fala que vê uma menina que tá com o rosto cortado. Não era a de cá. E lá na hora que a Shiwon tá morrendo, né, que ela pega e vai cortar o próprio pescoço dela lá, ela segurando a mão assim, o vidro vai subindo e corta o rosto dela. Falei, caramba, é mesmo, são duas garotas, então a que tá matando todo mundo é ela, é a Shiwon. Então, quem amaldiçoou o aplicativo não foi a menina lá, foi a Shiwon. Por quê? Porque ela, o desejo dela só realmente se concretizou porque ela tinha pegado os dois bonequinhos, né, da mãe lá, da Shiwon, e tinha colocado o fio de cabelo da Shiwon e o nome do Gente nos bonequinhos, e por isso eles tinham morrido, sabe? Mas o app não tinha virado uma maldição por conta dela, e sim por conta da Shiwon. Meu Deus, só pode ser isso. Só pode ser. Na minha cabeça aquilo fez total sentido naquele momento, porque, né? Por que a Shiwon estaria ali junto, matando? Se eram duas garotas, porque uma estava tentando mostrar as coisas e a outra estava matando o povo? E justamente aqui tinha um corte no rosto que era a Shiwon que tinha morrido assim. Não fazia sentido, né? Era pra outra estar matando as pessoas, não a de cá. Aí, beleza. Continuou, seguiu nessa linha de raciocínio, comecei a pensar dessa forma, né? E ali, depois, quando eles vão atrás, né, que a Nari chega lá no esconderijo, né, primeiro, e engraçado é que os outros estavam de carro, ela tava de pé, ela chegou lá primeiro. Não sei como, mas chegou. Fantasmas voam, né, mas a Nari não voa, que ela é viva ainda. Então, assim, quando chegou lá, né, teve muitas coisas estranhas que aconteceram que não era para CA chegar lá. E aí veio um caminhão do nada para poder bater no carro, para eles não chegarem lá. E depois, na hora que ela tentou sair do carro, veio um negócio assim, e ali o cunhado, né, veio e falou, não sai do carro, não sei o que. Nessa hora o trem atravessou ele. Meu Deus do céu. Meu Deus, que coisa horrorosa. E o Radiano começou a chorar, não, cunhado, você não pode morrer, você falou que você ia tirar minha irmã de lá, que não sei o que, que não sei o que. Ei, amigo, eu também não quero que ele morra, não, mas tá parecendo que ele não vai escapar, não, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Aí eu não queria mais que ninguém morresse nesse negócio aqui, mas tô achando que vai morrer todo mundo. Ai, que coisa horrorosa.
Aí eles, não, vai lá, você entregou a faca pro Gonu, você vai proteger ela, que não sei o que, tá aqui. Quando a bússola começa a rodar é porque tem coisas do outro lado, ali por perto e tal. Beleza, seguiu esses dois. Aí eles encontraram um lugar, quando chegou lá, né, a Seá pulou, atravessou pro outro lado, e o Gonu ficou cá. Eu falei, amigo, tu esqueceu que o teu papel aí é proteger ela, né? Porque primeiro, tu na estante deu uma ótima ideia, né? Vamos nos separar. Vamos nos separar. Apesar que tu corre mais risco que ela, porque ela tava com um barbante, né? Que a menina tinha dado, falando que os espíritos, né, não iam chegar perto dela por conta daquele negócio. Mas os espíritos estavam tentando matar ela na estante. Eles não podiam chegar nela, mas matar ela eles podiam. Porque eles tentaram muito, viu? Tentou matar ela de toda forma possível. Aí tu me pega, tu fala, vamos nos separar para poder encontrar. Você vai por aqui, eu vou por ali. Amigo, não funciona. Nós vamos procurar junto. Juntíssimos, né? Se ele colocou você para me proteger, apesar que eu acho que você não ia conseguir fazer isso, né? Mas você vai comigo, então, né? Você vai comigo, você não vai se desgrudar de mim. Aliás, eu não vou me desgrudar de você, nem a pau, Juvenal. Vamos comigo, me dê sua mão aqui, nós vamos juntos, entendeu? Nós vamos juntinhos. Nada, se puder, eu ainda vou subir nas suas costas para nós ir mais junto ainda. Para nós não se separar. Então, quieta com essa conversa de ir cada um para um lado, né? E lá, na hora, mas lá não foi muito ele querendo, lá ela teve que pular, né? E ele acabou ficando. Aí ela chegou lá, quando ela chegou lá, ela encontrou o celular na sala. Só que quem apareceu? A Nari, que não era Nari, que era a Shion, né? Que estava possuída. Aí beleza. Ele viu aquela cena, quase que a Shion mata a Seá, ele teve que pular. E lá ele foi, pulou, cena de dorama, porque foi uma distância enorme para esse menino pular, né? Mas ele pulou, como será, né? Indiscutível isso aqui. Ele pulou, atravessou e chegou lá, ele estava vendo aquela cena toda, só que por conta dele, né, ter também participado do negócio do Kirigô, ele via a Nari, mas também via que quem estava ali também era Shion. Esse menino veio de lá pra cá e enfiou a faca na Nari. Eu falei, eita, pronto. Eu achei que quem ia matar a Nari era ela, não vocês, né? Vocês estão loucos. Meu Deus, louquitos. Loucos. Tá todo mundo doido aqui. Eu acho que até eu já tô ficando doida. Tô vendo coisa já também. Gente, sei que, né, ela saiu e assim, eles começaram a conversar e a CA foi lá, né, ela pra poder pegar o celular e ela ficava assim, eu falei, minha filha, pega esse negócio, pega isso aí, se tá aí pra tu pegar, é pra tu pegar, então vai lá, pega, leva o negócio, mas apesar que eu acho, né, que não vai muito funcionar, mas leva, já que é pra levar, leva. Ela foi, pegou, né, aí quando ela foi conversar com a Nari, ela, como é que a gente chegou até aqui, não sei o que, falei, eu também não sei, minha querida. Né? E aí, na hora que a CA foi estender a mão para eles saírem de lá, a menina chegou e pegou o braço dela e falou, eu falei para você que ninguém vai sair daqui. E quebrou a fita que a Rayon tinha dado para ela. Falei, oh, minha Nossa Senhora. E agora? Nessa hora a CA começou, né, caiu no chão e começou a se acontecer, começou a sair espuma da boca e o Gonu meio que desesperou. E lá, né, onde a Rayon tava, ela conseguiu sentir porque a pulseira dela também quebrou. E ali depois a Nari sumiu. Só ficou lá a faca lá, a Nari tinha sumido. E a Seiya ficou lá no chão. E ali o Gonu, Seiya, acorda, não sei o que, não sei o que. Aí a Rayon me ligou. Falou, você tem que trazer ela pra cá agora, você tem que pegar ela aqui, o endereço, assim, assim, assim. Vai ter uma lanterna, assim, quando você chegar, isso e aquilo. E aí a CA, não, você não pode acreditar, não é ela, que não sei o que não é a Rayon, que não é a irmã do Radion, não sei o que, não sei o que. Falei, pronto. E agora? Em quem a gente acredita, amigo? A gente vai acreditar nela, que também já tá possuída, né? Ou a gente vai acreditar no celular? Porque ele liga, né? Ela tem o costume de fazer uma ligação. Aí se ela estiver fazendo um bolso, mas também ela tá aí agora, mas vocês, se ela quisesse matar vocês, ela teria feito isso aí agora, né? Ela não ia mandar você levar a CA até um ponto específico para poder acabar com vocês dois lá. Já tá aí, acabava aí.
Não faz sentido isso não, amiga. Eu acho que é Arraião, sim, eu acho. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele foi testar, pegou a bússola, apontou pro celular, Arraião estava falando, a bússola estava normal, né? Mas quando apontava para CA, a bússola começava a disparar e Perry ficava totalmente, né, doida. E aí ela, eu mandei você desligar agora. Eu falei, tá possuída, amigo, não escuta ela não, escuta a Arraião, né? Ela pegou a CA e partiu. Chegou lá e eles fizeram o mesmo caminho. Eu acho engraçado, filme de terror só funciona de noite. Fizeram o mesmo caminho para a floresta, tinha a mesma árvore lá no meio, lá, caída ainda. Falei, ninguém tira esse negócio daí. Minha Nossa Senhora, oh meu Deus, isso é para deixar a gente mais aflito, né? Para dificultar o caminho. E ela acendia, a Rayon acendia a lanterna, né? E não funcionava, a lanterna apagava. Mas não foi só a lanterna que apagou, outras luzes da casa também apagaram. Falei, pronto, agora como é que esse menino vai achar essa casa? Né? Porque tu foi morar no fim do mundo, onde Judas perdeu as botas, não, onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele tinha perdido, né, lá atrás, onde aquele pau caiu lá. Aqui ele perdeu as meias, e esse homem bota essa menina nas costas e parte no mundo, e nada de ver lanterna. Quando ele chega num alto lá em cima, né, ele olha lá para baixo, ele não vê luz nenhuma, e ali ele coloca a CA no chão, e ele quase cai do penhasco. Eu falei, pronto, acabou aqui, né? Oh, meu Deus do céu, porque eu acho que ninguém vai sair vivo desse negócio. Eu tô começando a sentir isso, sabe? Tu vai morrer aí agora, a CA tá ali, não vai conseguir chegar lá, a Rayon não pode sair de dentro de casa, e agora, o que vai acontecer? Não é possível, né? Não tem como. Quando você não acha que pode piorar, piora tudo. Daqui de lá pra cá, só ladeira abaixo esse negócio aqui, né? Pelo amor de Deus. E aí ele chegou e falou não, que ele viu a lanterna, e ele falou que ele ia salvar a CA e foi lá, pegou, botou a CA nas costas e levou até Arraial. Chegou lá, né? Ela fez o negócio da corda e tal, ela soltou o celular, ela pegou o celular e quebrou. E aí, né, a CA tava deitada. Aí do nada ela acorda, né? Aí quando ela acorda, ela vê o Gonu, a Nari e o Radin. Aí ela fica assusta, né, por conta da Nari, ela sai daqui, não sei o que. Aí depois eles começam a conversar com ela, contando pra ela que tinha acontecido isso assim, que ela não se lembrava, o que ela se lembrava de ter acontecido, assim. Eu falei, CA, isso não é real não, amiga, acorda, isso não é real. It's not real. Olha só pro pescoço dele, não tem uma marca, não faz sentido. Não era pra ter uma cicatriz aí nesse pescoço dele, tu não acha não? Tá errado, acorda. Aí ela começou a acreditar, né, que aquilo era realmente verdade. Só que na hora que ela tava chegando no negócio da escola, ela viu que faltava as grades que ela se lembrava que tinha. Aí eles deram aquela migué de que tinha sido tirada por conta da construção. Aí a construção foi finalizada assim, tão de repente, quando ela abriu a janela, a mesma coisa que aconteceu quando ela estava tentando atravessar as portas. Ela viu ela mesma do outro lado. Quando ela olhou pra cima, tinha meio mundo dela, assim. Eu te falei que isso não era real, né? Porque isso aí tava também na cara que não era de verdade. Você já passou por isso antes, lá, né, atrás, quando o cunhado e o Radion estavam lá conversando lá, tentando te convencer a olhar pra trás, né? Então, pelo amor de Deus, ele já dava pra saber que ainda era real. Só que o que ela queria, né, era praticamente levar elas pra lá, porque lá não tinha como, né, meio que elas vencerem ela. Era muito difícil. Aí, beleza. A Rayon, ela acabou quebrando o celular. Só que ela viu que a maldição não vinha dali, sabe? Que não foi dali, daquele celular, que a maldição foi criada. Eu falei, eu sabia que não tinha sido a menina que tinha criado essa maldição, porque ela tinha um coração muito bom pra ter sido ela que criou aquela maldição. Tipo assim, certo que ela matou 2 pessoas, né? Mas, sei lá, não tinha como ter vindo dela aquela maldição toda. Por quê? Porque ela tinha os bonecos pra poder matar eles dois. Era como se fosse voodoo, sabe? Não fazia sentido estar matando meio mundo de gente, não fazia sentido aquele hábito ter pegado uma maldição com uma coisa que foi criado através de bonecos, de praticamente, sabe, bonecos. Aí mostrou a cena que
a Siwon faz o desejo dela, que é para que a maldição, né, da menina continue. Falei, desgraçada, foi tu que amaldiçoou o aplicativo, né? Foi tu, filha da peste. Aí, na hora que a CA tá lá dentro, que a Nari chega, que vai pra matar ela, que tá quase matando ela, né? A Rayon chega e atira a flecha e consegue tirar, né, a Siwon do corpo da Nari. Falei, graças a Deus, sempre na hora certa. Aliás, um pouquinho atrasada, né? Porque me fazer passar por essa angústia toda, tu não podia ter chegado um pouquinho mais cedo, não? Minha Nossa Senhora, pra que tudo isso? Aí ela explica pra CA, né, tudo que tá acontecendo, e lá na frente elas veem a menina, e a menina tá normal agora. Ela veio e fala, né, que então ela se livrou da maldição, né? Porque a menina agora estava normal, ela podia seguir o caminho dela. Aí ela foi e apontou para a sala de programação, que provavelmente era onde estava o celular da Siwon, né? E ali ela foi, né? E a CA entendeu que a todo momento, né? A menina ela estava mostrando que não tinha sido ela que tinha criado o app, o criou, né? E nem tinha feito a maldição, que tinha sido a Siwon que tinha feito isso. Era o tanto que quem matava o pessoal era sempre a Siwon, né? Então ela foi e ali elas falaram que, tipo assim, lá dentro ela não tinha muito o que fazer, né? Mas que ela ia tentar ao máximo né, ocupar a Siwon para que a CA conseguisse pegar o celular e levasse até ela. Aí beleza, lá foi essa menina, né? Lá foi elas duas. Aí ela foi até a sala de programação, ela conseguiu passar pela pela Siwon, né? Porque a Rayon estava meio que como se tivesse disfarçada da menina lá, da amiga dela, e ele chegou até ela, vamos pro céu. Aí ela ficou assim, porque ela, no caso, né, ela estava presa na maldição, aí ela olhou assim, você não vai? Então eu vou sozinha, e passou por ela. Aí a Siwon foi atrás dela, chegou lá, pegou no braço dela e falou, esse cheiro de incenso, né, não é da minha casa. Eu falei, ué, e o cheiro de incenso não é tudo igual, não? Porque pra mim é meio que tudo igual, tá? Pode não ser, mas de onde mais tu tirou o cheiro de incenso? Se tu só ia na tua casa, tu não gostava de xamã, tu ia em que outra casa que tinha incenso? E não tô entendendo não, isso aqui não tô entendendo essa sua lógica, né? Talvez como espírito você já tenha andado muito, mas como gente, você não ia nem na sua casa, tu ia na casa dos outros. Ah, querida, me poupe, né? Aí sei que ela conseguiu achar o disfarce, né, da Rayon e tal, e ali ela começou a ir atrás da Rayon, e olha, sinceramente, mas pelo menos enquanto ela tava ali com a Rayon, a Siwon, a Nari podia, né, a Nari não, a CA podia procurar o celular. Só que quando ela conseguiu achar a porta, que ela ia abrir a porta, quem acordou? A Nari. E ele começou a bater na cabeça da CA, começou a bater. E eu olhei assim e falei, ela tá possuída ainda ou ela realmente é a Nari agora? O que tá acontecendo aqui? Só que ela não tava mais possuída, ela era realmente a Nari. E eu fiquei olhando assim, falei, desgraçada, eu senti pena de tu, sabe? E instantes atrás eu tava sentindo pena de tu. E ali tu... Não é possível. Não. Ali, em determinado momento, né, depois que ela furou a CA, ela chegou e falou, eu sei que você se arrepende, que não sei o que. Aí ela foi e falou, a Nari foi e falou, eu não me arrependo. Se não fosse aquele Hyun-wook, aquele nerd, aquele otaku fedido, eu não tava passando por tudo isso agora. Oi, minha filha, peraí, escolha foi sua de clicar naquele link, de baixar o aplicativo e de fazer um desejo. Ele não te obrigou em nenhum momento a fazer isso não, tá? Em nenhum momento ele te obrigou a fazer nada. Você fez porque você quis. Agora tu vai botar a culpa no menino, que tá morto no lugar dele lá. Que tu, por desejo teu, matou. Aí agora tu tá aqui matando o outro. Ah, filha de uma mãe mesmo, viu? Olha, a pena que eu tive de você no começo aqui, eu retiro. Retiro tudo. Não quero mais saber de pena de você, não. Viu? Não quero, não. Você sinceramente. Tu é doido, não dá pra... Quando eu achei que eu ia começar a gostar de você, você veio de lá pra cá e jogou assim, sabe?
tudo na lama. Sinceramente. Você não quero mais falar com você, não. Aí a Seara começou a bater nela, até ela desmaiou. A Seara conseguiu achar o celular e levou, né, até a Rayane. E a Rayane, ela estava presa, né, meio que porque ela tinha furado a Siwon, né, com a flecha. A Siwon quase mata a Rayane, né, mas por conta da outra menina que chamou a atenção da Siwon, ela não conseguiu, e ali ela acabou ficando presa ali por conta da flecha. Ali, só que ela teve que soltar a Siwon para poder atirar a flecha no celular. Só que a flecha não pegou no celular, a flecha passou direto. Eu falei, ótimo, ótimo. Eu falei, tá bom demais pra ser verdade isso aqui. Eu falei, já vai acabar? Nossa, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí ela chegou, né, e a CA foi atrás do celular da flecha. Aí na hora que ela pegou a flecha, que ela foi pra bater no celular, a Siwon gritou. Eu falei, pronto, agora morreu todo mundo aqui agora. Só que a CA foi lá e conseguiu, né, quebrar o celular com a flecha. E ali acabou a maldição. O negócio começou a desfazer, né, e elas conseguiram voltar para o mundo real. Ali, depois elas, né, foram melhorando e tal. Falei, graças a Deus, acabou. Graças a Deus. Assim, ela se sentia meio triste, né, porque ela não conseguia ter trazido a Nari de volta junto com ela. Aí ela chega, né, tá conversando com o Gonu, eles estão ali na casa, né, da Rayane, porque ela tava fazendo o ritual, né, do Hyunwook, e ali o cunhado, graças a Deus, tá vivo, né, e não morreu. Meu Deus, ainda bem, obrigado por você estar vivo, amigo. Eu tava torcendo por você, por sua recuperação. O Radion também, viu, ele tava muito triste. Aí ele viu, né, e agora como ele consegue ver, ele viu o Hyunwook lá, né, aí ele tava contando depois a história do Radion chorando por conta dele e tal, e aí o Radion, não, eu não chorei, que não sei o que, ele chorou sim. Eu falei, chorou mesmo, que eu vi, eu tava lá não, tava aqui assistindo, e tô de prova que chorou mesmo. Aí ele chega, né, e começa a conversar com a Rayane, né, sobre o poder dela, que agora ele conseguia ver, que ele podia, né, ver também o poder como ele andava no corpo, né, da Rayane e tal, que talvez isso poderia, né, ajudar para que ela pudesse sair dali daquela casa, né. Aí mostra, ele tira o óculos, e ali, na hora que ele tira o óculos, tem uma bolinha assim, lá no olho dele lá, e do nada vira tipo outra, né, pupila assim dentro, assim, e fica vermelho o olho dele. Meu Deus. Gente, que coisa assustadora. Desculpe, mas foi assustador isso aqui agora, tá? Só não foi mais assustador do que, né, a Siwon lá tentando matar todo mundo, mas isso foi assustador. Sinceramente. Aí, o que acontece? Acabou? Você pensa que acabou? Não, não acabou, porque nós temos um epílogozinho, mais ou menos, que aquele amigo do Hyunwook foi até a escola, né? Chegou lá, achou o celular da Nari, aí chegou no Lan House e estava conversando com alguém que tinha a senha do celular, e ali deu as instruções para ele entrar no aplicativo, e na hora que ele entrou no aplicativo, né, começou a rodar lá o Kirigou de novo. Eu falei, não é possível, não, meu Deus, a maldição vai começar de novo, e agora é a maldição da Nari. Pronto, ela vai atrás da CA, do Gonu, do Radion, da Rayon e do Omi lá. Morreu tudo. Oh, meu Deus do céu. Essa menina ainda tá... Oh, meu Deus. Amiga, supera, pelo amor de Deus. Vai-te embora. Tu lá falando, que você sabia que eu gostava do Gonu muito antes de você gostar, que não sei o que. Supera, mulher. Porque ele não gostava. Por mais que tu gostasse dele antes, mas ele não gostava de tu. Puxa vida, ia adiantar o que se a CA não namorasse com ele? Ele ia namorar com outra pessoa menos com tu, porque ele não gostava de tu. Nossa, tu ia tentar matar a outra menina também? Por conta disso? Gente do céu, supera, segue sua vida, vai-te embora, caça o que fazer, né? Já tá aí do outro lado aí, vai, não sei, fazer amizade aí, né? Com alguém aí do outro lado aí. Minha Nossa Senhora, tá doido? Que povo chato. O povo não basta morrer, não. Tem que levar os outros junto. Ah, Maria Vareta.
Aí, né, acabou assim. Eu falei, pronto, legal agora, legal. Agora, né, esse dorama, assim, sempre meio que às vezes termina desse jeito e muitas vezes os feitos pela Netflix, então tem esse negócio de terminar assim, como se tivesse uma continuação e muitas das vezes não tem continuação, aí você fica curioso para saber o que poderia acontecer e muitas vezes não vai acontecer nada. Ah, que ódio. Meu Deus do céu. Aí, né, nesse dorama, né, quando teve o começo, que teve o cronômetro acabou e o Hyun-wook morreu, que eu achava que ele tinha morrido por conta daquilo, né, naquela época ainda, sabe? Eu lembrei do dorama, a noite chegou, porque praticamente a mesma coisa, sabe? Eu falei, gente do céu, praticamente não, né? Lá também era diferente, não era que nem aqui, lá era como se fosse um jogo, né? E aqui era meio que um app que fazia desejos e tal, mas sinceramente me lembrou, tá? Porque lá, quando chegava a determinado momento que você não tivesse concluído, né, você acabava se matando. E aqui, quando o Hyun-wook se matou, eu achei que era por conta do aplicativo, que também era por conta do aplicativo, né? Mas não só porque o cronômetro zerou, mas porque alguém tinha desejado que ele morresse também, né? Então, nossa, sinceramente. Ai, gente, olha, esse dorama, assim, não me... Ah, o que falar desse dorama? Eu vou dizer que eu não gostei? Não, eu gostei, sabe? Mas se eu soubesse que era de terror, eu não tinha entrado aqui não, apesar que o nome já diz, né? Se deseja matar, eu achei que era o quê? Né? Também a pessoa tem que ler e entender o que tá querendo dizer aquilo ali. Eu achei que era o quê? Pelo amor de Deus também, né? Aí que complica. Você tem que entender o que tá por trás do oculto nessas coisas, né? E então, né, sinceramente, eu acho que eu não teria entrado aqui não, porque, olha, eu assisti o negócio, mas assim, às vezes quando eu vinha aquela música que eu sabia que eu ia tomar um susto, oxe, eu ficava assim, ó, só assistindo pela frestinha dos dedos, pra mim tomar um susto, mas um susto menor, sabe? Porque eu não tava vendo tudo, eu não tava vendo a tela toda, então eu ia tomar um susto menor, se fosse caso de eu tomar um susto, né? Adiantou alguma coisa? Não muito, tá? Na maioria dos sustos eu tomei todos os sustos que era pra ter tomado, então não adiantou muita coisa não. Mas, né, é assim que se vive, é assim que eu acabo lidando com essas coisas. Aí, eu recomendaria assistir sim, porque é um dorama legal de você, né, tentar meio que entender como esse app funciona e ali depois você encontrar a história das meninas e entender, né, que aquele aplicativo, por mais que tipo aquela menina tenha se matado ali, né, e feito aquilo tudo, a maldição não começou por ela, né? Começou pela outra que desejou que a maldição dela continuasse. Então ali a menina ficou presa naquele aplicativo, né? Meio que uma maldição, mas quem matava as pessoas não era ela, era a Shiwan. Aí acabou desse jeito, né? E eu gostei, não vou falar que eu não gostei, mas nada, eu gostei, tá? Se vocês quiserem assistir, se vocês não assistiram ainda, assista, eu indico. Não que minha palavra tem muita coisa, né? Mas eu indico que vocês assistam sim. Se vocês assistiram, deixa aqui já nos comentários o que vocês acharam, se vocês tomaram muito susto, porque eu tomei muito susto, tá? Tomei muito susto e muitas cenas eu nem vi porque eu tava de olho fechado. Então, conta aqui nos comentários como foi pra vocês, como é que foi vocês assistindo esse dorama, que eu vou adorar saber, tá bom? Curte, compartilha, se inscreva, ative as notificações e lembre-se, pessoas minhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, ele não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, annyeong!